Bom, eu vou continuar essa explicação, né, de loops, falando agora de acumuladores, né? A gente falou de contadores, mas a gente vai falar agora de acumuladores. Acumuladores são variáveis especiais, né, que permitem a gente ir somando valores, né, armazenando valores e para calcular um total. Isso é típico de problemas de computação, né? Por exemplo, imagine que a gente está fazendo uma nota fiscal ou um cupom fiscal no supermercado e você, na verdade, passou vários produtos, né, no scanner lá do seu ponto de venda, né, e você, no final, quer saber não só, né, os valores individuais dos itens, mas também o valor total da sua nota fiscal. Então, você soma todos eles, né? Você vai somando de um em um, vai guardando aqueles valores numa variável acumuladora e essa variável acumuladora, né, no final, vai ter o valor final da sua nota fiscal. Antes da gente fazer um exemplo desse tipo, né, vamos fazer aqui o exemplo a soma de números naturais, né? Claro que a gente sabe, né, da matemática que é fácil calcular a soma de números naturais usando a soma dos termos de uma PA. E simples de fazer com N, né? Mas suponha que você não soubesse a soma dos termos de uma PA dessa fórmula. Suponha que você quer achar a soma dos N primeiros números naturais. Para fazer isso acontecer no computador, vamos fazer um programa, né? E esse programa, ele é bem simples, mas a princípio, quando a gente olha ele a primeira vez, ele parece complicado, né? Então vamos ver, né? Vamos começar passo a passo. Primeiro, começando com a nossa variável acumuladora, né? Eu vou chamar ela de soma, porque ela é típica, né? A gente utiliza, né, valores no acumulador, soma ou total, né? O que seja. E toda soma, a gente sabe que o elemento neutro, né, da soma é o zero, então a gente começa, às vezes, ela com o valor inicial zero, especialmente se a gente quer começar realmente a contar do zero, né? No caso aqui, a gente quer começar com os n primeiros naturais não nulos. Então, a gente quer contar de 1 até n. Por exemplo, se n for 5, a gente vai contar de 1 a 5 e somando, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então, por exemplo, né, no início, soma, a gente começa de 0, mas depois ela vai ter o valor 1, depois 1 mais 2, depois ela vai ter 1 mais 2 mais 3, depois 1 mais 2 mais 3 mais 4, até ela ter 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que é o valor final da nossa soma. Como é que a gente faz isso acontecer, né? Para a soma ir guardando valores. Bom, primeiro, eu preciso perguntar ao usuário aqui, né? O que ele quer. Ele quer somar quais n números naturais. Bom, primeiro tem que perguntar o valor de n. Né? Isso é feito aqui com input. Uma vez que o usuário disse o n, suponho que, por exemplo, ele digitou 5, né? Eu vou fazer o nosso loop e contar 5 vezes, ou n vezes, né? Então, a gente vai fazer um for numa variável contadora que vai contar n vezes. Observe que eu estou começando de 1 e estou terminando em n mais 1. Não, eu estou terminando em n. Lembre que, né, que o último da faixa, ele não entra, né? Então, o que vem antes do n mais 1? O n, né? Então, eu vou contar de 1 até n. Mas e a nossa variável contadora? Ela não é a nossa acumuladora. Quem vai acumular os valores é a variável soma. Então, soma, o que a gente tem que fazer para a soma aumentar de valor? Bom, em cada vez eu quero incrementar os valores de soma, né? Então, eu vou somar o valor atual de soma com quem? Vou somar o valor atual de soma com o próprio i, que é o nosso contador. Eu poderia fazer soma igual a soma mais i, né? Que é atribua a variável soma o valor atual dela mais o valor i. Mas tem uma maneira mais simples de fazer isso, que é incremente i a variável soma. Ou seja, soma mais igual a i, a gente está dizendo isso. Então, o que vai acontecer? Bom, a gente precisa, na verdade, entender como um loop executa, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o computador está executando essa linha, depois ele executa essa linha, depois ele executa essa linha, depois ele executa essa linha. A gente aprendeu até agora que os programas são executados em sequência. Mas quando a gente tem um loop, a gente está mudando um pouco essa ordem, a gente está, né, seguindo a sequência natural, mas quando aparece o loop, isso quer dizer que alguma coisa vai ser repetida 1, 2, 3,
mais vezes, né? Dependendo do tamanho da nossa range aqui. Então, o que a gente tem que imaginar é o seguinte: para cada vez do for, ele vai assumir um valor, né? E começa de 1. Aí ele pega e executa esse comando. Aí volta para cá, para cima, faz o loop, né? E o i passa a ser o segundo da faixa, que é 2. Aí faz de novo a soma. Aí volta para cima. O i passa a ser 3 e faz de novo a soma. O i passa a ser 4, faz de novo a soma. O i passa a ser 5, faz de novo a soma. Então, a gente sempre vai fazer esse incremento, né? E a gente sabe, né, que a gente já viu dos exemplos anteriores com contadores, que o i vai estar alterando de valor. Mas se o i vai estar alterando de valor, a cada vez que eu fizer, então, esse comando, ele vai somar com um número diferente. Da primeira vez ele vai somar com 1, da segunda ele vai somar com 2, com 3, com 4, com 5. Né? E a variável sempre vai estar guardando o último valor. Né? Então, por exemplo, suponha que ela começou de 0, da primeira vez é 1, então a primeira soma vai dar 1. Da segunda vez, quando ele repetir o loop, soma já vai estar com o valor 2. Então, se eu incrementar, ou desculpa, um valor 1. Se eu incrementar o 2 agora, né, ele no final, soma vai ter o valor 3. A terceira vez, como o i vai ser 3 e soma tem 3, então ao final ela vai ter 6. Da quarta vez, como o i vai ser 4 e o valor atual de soma é 6, então o final vai ser 10. E por último, com o quinto, né, eu vou somar 5 como o valor atual, que é 10, eu vou ter 15, né? Então, esse é um exemplo, né? Eu estou mostrando o exemplo, né? Como se estivesse rodando esse loop 5 vezes, supondo que o n foi 5. Se o n fosse 10, eu faria isso 10 vezes. Se o n fosse 100, eu vou fazer isso 100 vezes. Se for 1000, 1000 vezes, não importa. Às vezes é difícil de enxergar isso, né? Como isso acontece, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso no computador, que fica mais fácil de ver. Mas, enfim, entendendo que o loop executa esse comando, esse comando, esse comando, esse comando, esse comando, esse comando, repetindo, né, fazendo o loop. E terminou o loop, né, a gente apresenta o resultado. Né? Aqui eu estou apresentando a soma dos naturais, dos n naturais, é soma. Certo? Vou levar esse programa para o computador, para a gente ver isso executando. Então, eu vou compartilhar aqui no Replit essa tela, né? Eu vou aqui colocar o nosso código e vou executar. Eu vou dizer um número natural, por exemplo, 5, ele vai me mostrar o resultado que é 15. Se eu rodar novamente e disser 10, ele vai me mostrar a soma dos 10 primeiros naturais, que no caso é 55. Mas isso não ajuda muito a gente, né, que está programando, a ver o que está acontecendo dentro do computador, porque o print está sendo mostrado apenas desse valor final aqui, certo? Então, como é que a gente faz para ver essa coisa acontecendo? Bom, uma maneira bem simples de fazer essa coisa acontecer, né, gradualmente é a gente colocar um comandozinho de auxiliar com um print, fazer um print do valor atual da soma. Eu vou mostrar primeiro o i e a soma. Vou mostrar as duas variáveis. Porque a cada vez que o loop passar, não só ele vai mudar de valor, como ele também vai mostrar esses valores. Vamos executar isso aqui para ver o que está acontecendo. Vou digitar aqui meu número natural, vou digitar 5. Olha só, ele mostrou, né, no final a soma, né, que é 15, mas ele mostrou também 5 prints anteriores, que são prints relacionados a essa soma aqui. Bom, eu desculpa, essa soma aqui não, esse comando aqui, print. Observem que o valor de i que é mostrado, né, é o i que está sendo executado quando passou pelo for, mas o valor de soma é o valor que é mostrado antes de fazer o incremento. Então, a primeira vez que eu mostrei meu i, o meu valor de soma é 0, que era o valor que ele começou.
Aí, é claro, né, ele, depois de fazer esse print, ele incrementou o i, né, e ele passou a ser 1. Então, na segunda vez, quando for fazer o print e soma, o i vai ser 2, e a minha soma é o valor que tinha sido incrementado, que é 1. A terceira vez, o meu i vai ser 3, e a minha soma vai ser 1 mais 2, que é 3. Da quarta vez, né, o i vai ser 4, a soma vai ser 1 mais 2 mais 3, que é 6. O i vai ser 5, a soma vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é 10. E no final, né, eu apresento o valor final, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que é 15. Ah, mas você está mostrando aí, por que ele não mostrou 15 aqui no final? Ele já deveria mostrar os dados. Bom, é possível fazer isso. Depende da ordem onde você coloca o seu print auxiliar. Se você tirar ele aqui e colocar ele depois de você fazer o incremento, observe que ele não vai mostrar mais 0, 1, 3, 6, 10. Ele vai mostrar após ser feita a soma. 1, 3, 6, 10, 15. Certo? Então, quando você coloca o seu comando auxiliar para lhe ajudar a entender, né, como o programa funciona, você consegue ter uma ideia de como o loop funciona. É claro que isso, se você fizesse esse loop 1000 vezes aqui, você ia ver um monte de números e não ia fazer sentido. Mas aqui você consegue ver com um conjunto pequeno de números como funciona. Repare que esse tipo de comando é um comando auxiliar, certo? Que é apenas para você ver como está funcionando o teu incremento passo a passo. Mas você terminou, não deixe ele não, certo? Porque se quer fazer um programa para o usuário final, você não interessa para o usuário final mostrando passo a passo. Ele quer saber qual é a soma dos N naturais. Bom, então esse é o nosso primeiro exemplo de acumulador. Vou aqui continuar e voltar para a nossa apresentação. E vou para o próximo exemplo. Já mostrei esse, né? Vou para o segundo exemplo. Esse já é um programa um pouquinho mais sofisticado, porque ele envolve leitura. Olha, faça um programa que lê a idade de 20 pessoas, calcule a média das idades e mostre esse valor na tela. Bom, para fazer 20 pessoas, eu vou ter que repetir isso 20 vezes. Então, eu vou precisar de um contador que vai contar 20 vezes. Bom, isso é fácil de fazer. Eu vou usar um loop onde a minha variável i, o contador, vai fazer uma range 20. Isso é fácil, a gente já sabe contar. Agora, como é que a gente faz para somar e fazer a média? Bom, o segredo é, não pense muito na média, né? Deixa a média para o final. Pense mais na soma, né? Porque para você fazer a média, você vai ter que somar todas as idades de todas as pessoas, né? Então, vamos criar uma variável, né, para soma, né, para guardar a soma das idades. Podia chamar ela de soma idades também, se você preferisse. E como é que a gente faz isso acontecer? Bom, a gente precisa de um loop, né? O nosso loop vai fazer um range 20 aqui, né? O range 0,20, que é a mesma coisa. Nossa variável i é a variável contadora, né? Mas a gente quer o quê? A gente quer acumular valores de idade. Mas só que esses valores de idade não vão ser mais como no exemplo anterior, né? Onde está somando os N naturais. Aqui são idades que os usuários vão digitar. Então, a primeira pessoa vai digitar a sua idade, a segunda a sua idade. Mas como é que a gente faz isso, né? Para o usuário digitar algo? A gente usa um input. E esse input, então, vai ser colocado na variável idade. O segredo aqui, né, de acumular os valores, né, que o valor que o usuário digitou em idade, né, nesse momento, vai ser incrementado a nossa variável acumuladora, soma. Então, se eu faço soma mais igual a idade, ou então soma igual a soma mais idade, tanto faz, né, de um formato ou em outro. Eu estou usando esse aqui de incremento, que é mais simples de ver. Então, pegue o valor da idade que o usuário digitou e jogue na variável soma. Na primeira vez, é 0. Então, o usuário digitou 18 anos, 18, vai para entrar na idade soma 18. Na segunda vez, a pessoa digitou 20. Né, na segunda rodada do loop, então, vai pegar o 18 mais 20, vai guardar 38. Ele vai fazendo essa soma e vai fazendo isso 20 vezes. Então, repare, isso aqui, né, vai ser repetido, né, nosso loop, né? Vai ser 0, aí vai fazer uma vez idade soma, a segunda vez idade soma, terceira vez o usuário digitar a idade, vai ser guardado, né, acumulado na soma, vai ser incrementada a soma. 4, 5, até 20 vezes essa aqui é a repetição. Quando terminar essa 20ª vez, né, aí a gente pode fazer a totalização que a gente quer. No caso, a totalização nossa não é simplesmente mostrar o valor final, a soma das idades. A gente quer saber a média das idades. Bom,
Para fazer a média das idades, pega a soma e digita por, ou divide por 20, no caso aqui, né? Eu tenho 20 pessoas. E apresenta esse valor final. Simples, né? É um exercício simples. Primeira vez é difícil, né? Mas assim, qual é o segredo aqui? Entender que a gente precisa, né? Para calcular uma média, a gente precisa fazer uma soma antes. E para fazer essa soma antes, a gente faz através de acumuladores. Então, um acumulador sempre tem que começar com um valor inicial. Geralmente, a gente começa com um elemento neutro, que no caso da soma é zero. E termina, dentro do loop, a gente precisa ter um comando que altere o nosso acumulador, que no caso aqui é incrementar a idade ao acumulador soma. Então, esse é o segredo, né, de acumuladores. Tem a inicialização e tem a alteração dentro do loop. E no final, a gente mostra ela ou então mostra alguma coisa derivada dela, que no caso aqui é a média. Bom, e para terminar, um último exemplo de acumulador é, eu não quero mais mostrar a soma dos n naturais, eu quero mostrar a soma dos números pares entre 13 e 73. Como é que a gente faria isso? Bom, para fazer a soma dos números pares, a gente precisa de uma variável acumuladora. Então, começa de novo com uma variável soma. E depois faz o quê? Bom, eu continuo com o loop. Que loop seria esse, gente? Qual seria a range para somar os pares de 13 a 73? Bom, 13 não é par nem 73, né? Então eu não posso começar de 13, né? Vou começar de 14, né? E vou terminar no 72. Mas aí a gente pode colocar terminando o loop e o range no 73, porque 73 não entra e vai do 14 ao 72. Repare que o incremento aqui foi colocado em 2, porque eu quero pular de 2 em 2. Eu quero somar só os pares. Então eu faço 14, 16, 18, 20. Esse é nosso contador. Então está resolvida a questão de contagem. Estou contando os números pares entre 13 e 73. Mas como é que eu somo esses números pares? Bom, faz de novo o acúmulo. Como é que faz o acúmulo? Incrementa a variável soma o valor atual do contador. Então, da primeira vez é 14, da segunda é 16, né? E a variável soma vai guardando. Guarda primeiro 14, depois guarda 14 mais 16, que é 30, depois guarda 14 mais 16 mais 18, que é 48, e assim vai até no final a nossa soma ter o valor total da soma dos pares entre 13 e 73. Ou seja, no final, quando terminar o loop, né, depois de fazer rodar isso várias vezes, que eu não sei quantas vezes é, mas é um número de vezes, né, para contar todos esses pares aí nesse intervalo, então vai ser apresentado o valor final, que é a soma. Então a gente viu então 3 exemplos de acumuladores, né? A gente fez acumuladores com contando números de 1 em 1, a gente fez acumuladores agora aqui contando números pares, e a gente tinha feito acumuladores somando a valores que o usuário digitou. Fica um exercício aí para vocês pensarem, né? Como seria no caso de uma nota fiscal, que a pessoa não entra apenas o valor do produto, mas também entra a quantidade de produtos. Eu posso chegar lá e comprei, sei lá, 6 sabonetes que custam R$8, eu vou ter que colocar o número de sabonetes que eu comprei e o preço unitário, 8. E aí o computador vai ter que acumular esses valores, né? Vocês têm que pensar aí um pouquinho, né? Pensa aí e veja como seria um programa que faça o cálculo, né, da soma de uma nota fiscal. Eu termino aqui esse vídeo, né, de acumuladores e já já a gente termina com outro assunto.